Salve, salve galera do Vascão. Vamos para mais um react aqui do nosso canal do Vasco da Gama. Vamos reagir a mais um vídeo dos canais ESPN, trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, o seu clube do coração que tá passando por uma crise danada, né, cara? Infelizmente, Ramon Dias caiu, não deu certo. Eu não sei se é infelizmente porque ele não deu certo esse ano, ou se é porque ele caiu, porque eu tenho medo de quando o time manda treinador embora em pleno Campeonato Brasileiro. Porque chega outro treinador, ele vai demorar 7 jogos para conseguir se encaixar no elenco. E 7 jogos para se encaixar no elenco é muita coisa no Campeonato Brasileiro. O Vasco já vai de cara enfrentar a Fortaleza, primeiro jogo fora de casa pela Copa do Brasil, e já pode ser eliminado já logo nesse primeiro jogo. Porque não tem treinador, não tem comando, não tem nada, tá tudo uma bagunça, né? Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Falar com conhecimento. Afinal de contas, ele... Quantas vezes você já foi no Januário na sua vida? Maracanã. Futebol carioca. Januário, Maracanã. Não dá pra contar, é muita história, Newton cara. Santos. É muita história. Pedro, quando você olha a torcida indo lá, num time que demitiu o treinador pelo Twitter, o técnico foi lá e reclamou do Twitter, aí falou, não, pode ficar, não vem. Eu fui demitido ou eu pedi demissão? E aí vem a torcida pressionando. Queria que você contasse um pouquinho como é que, se alguém te perguntasse, fala do cenário do Vasco, você ia falar o quê? Achei que você ia perguntar o que eu penso, que eu tenho vontade. Então você Tenho fala vontade que de me você, enfiar embaixo da mesa, tanta vergonha. você tem vontade de fazer isso diante da Não torcida passa do vontade Vasco. não, né, A finalmente? gente, não, mas agora é sério, Bobo. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento. Porque eu entendo quando alguém vira e fala, jogador não tem que estar ali, isso é inadmissível, mas é muito difícil. É muito difícil para o jogador. O Zé já teve lá virar e falar, eu não vou lá, eu vou bater de frente, eu vou rebater os caras. Agora, a partir do momento que a turma da organizada foi embora, se eu sou jogador, Zé, me corrija se não tiver clima para fazer isso. Eu bato o portão do CT e vou dentro do CEO, de diretor, de quem permitiu esse constrangimento, essa papagaiada. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E quando você olha, porque eu até fui dar uma olhada no post da organizada, nos comentários de rede social, o torcedor, que ele é passional e ele não está ali muitas vezes querendo saber se ele tem razão. Não, ele quer saber se ele tem emoção. O torcedor achou um barato, porque ele se viu representado ali. Tem alguém dizendo para o jogador que ele é ruim, que ele não pode ter noitada, que ele não pega prateleira de Europa, que se não ganhar não sei o quê. O torcedor passional, ele achou isso um barato. Agora, se a gente começar a achar um barato, é o que eu falo sempre daquela história do ano passado. Lembra, Zé? Quando a Gaviões foi conferir o planejamento do Fernando Lázaro para a temporada. Eu falei, isso não vai terminar bem. Porque você começa a dar uma abertura, você está começando a negociar um processo que você sabe onde ele vai terminar. Como é que amanheceu o São Januário hoje? Você viu, Edu? Se cair, a gente vai matar, a gente vai pegar. O cara se sentiu à vontade. Se ele pode ir para dentro do CT comprar jogador, ele pode passar o Januário e dizer que vai matar se o time for rebaixado. Então você está negociando algumas coisas ali que são inegociáveis. Organizado não tem que ir para dentro do CT, botar dedo na cara de jogador para dizer que se fizer isso, aquilo, se não jogar, vai fazer isso, aquilo outro. Isso é um constrangimento. Agora, diz muito sobre o que é o Vasco, né? Porque ali estava o seu CEO, Lúcio Barbosa, CEO da SAF, e o seu novo diretor, Pedro, que veio do Cruzeiro, que foi apresentado, inclusive, pela organizada. Foi a primeira vez que ele estava ali. Tá aqui o novo diretor. O Vasco é tão amador, a coisa é tão patética, ridícula, parece um circo. Nem o F90, nos piores momentos, é tão desorganizado. Não, nos melhores A momentos. bagunça aqui, É o organizado. caos é organizado. Então, ele é tão patético que o novo diretor ele foi apresentado num evento organizado. Isso é dentro do CT. loucura, cara. Então, isso só representa, infelizmente, o que viu. Porque quando não tem gente da bola, quando não tem gente de pulso, quando não tem gente firme, o que acontece é isso. A organizada quer entrar. Quem deixou? Quem liberou? Quem tinha ali que poderia falar que não? Então, assim, é um retrato do que é o Vasco hoje. Agora, a gente precisa parar de normalizar. De falar, aconteceu, a cobrança, com todo respeito ao amigo que está aí fazendo o discurso dele emocionado, achando que está sendo barato, porque a organizada faz live, acha que é isso mesmo. Agora, que direito é esse que a gente está negociando do cara ser cobrado dessa maneira dentro do ambiente de trabalho dele? Ó, se você não ganhar, eu vou te pegar, vou te matar, você vai morrer. Que papo é esse, Edu? Até porque Que ideia é essa, cara? não deu certo nas últimas temporadas. O Vasco, infelizmente, Isso foi é ridículo. rebaixado em algumas temporadas, em alguns anos. Agora, ô Zé, nós estamos falando de um time que precisa recuperar também um bom futebol. Tomou 4 do Criciúma na última rodada. Pro vestiário, isso aí é péssimo, né, cara? Quando você olha todo mundo, toda hora cobrança, né? Você viu que os jogadores estão ali, né?
Quando você joga em times grandes, né, você já sente o peso da camisa. Você já sabe a importância de uma vitória, o impacto que tem uma derrota, uma sequência de derrotas. Você já sabe o que vai acontecer. Aqui no futebol brasileiro isso é corriqueiro. Né? Isso é corriqueiro. E para o vestiário, assim, se já está difícil para o Vasco jogar e encontrar confiança para poder jogar, você imagina agora. Os caras vão entrar em campo como? A bola queima, a perna treme, o jogador fica indeciso, não consegue jogar. Só que o que esses torcedores não pensam é o seguinte: mas nós somos o Vasco. Só que hoje o jogador tem poder de escolha. O jogador tem poder de escolha hoje. Né? Porque tem o jogador passional que sonha em jogar no Vasco e tal, beleza, mas nem sempre esse jogador vai trazer para o Vasco ou qualquer outro time que aconteça isso, aquilo que se espera. Né? Então o que acontece? Eu vou pegar um exemplo lá atrás, no passado, que acontecia muito. Jogadores agredidos. Você lembra quando o Palmeiras teve uma época que teve jogador agredido aqui na porta, um monte de coisa? O que aconteceu? Chegou um determinado momento que a sequência foi o Wagner Love, depois foi um meio-campista, depois foi um outro. João Vitor. Sabe o que acontece? Os jogadores se falam. Sabe o que acontece? O jogador fala assim: tem o Vasco. Eu não vou pra lá. Pra que eu vou pra lá? Entendeu? E aí o que acontece? Aí o time fica limitado a determinados jogadores que irão se sujeitar a isso, mas não tem a qualidade para poder tirar o Vasco dessa situação. Porque os caras tem muitas opções de mercado. Sim, aí eles vão ficar sem opções de mercado. E aí os próprios empresários vão falar assim: não vou colocar meu jogador aí. Ao invés de eu valorizar o jogador, eu vou desvalorizar meu jogador. Entendeu? Então tem muito isso. Como o mercado e como o mundo do futebol olha para esse tipo de situação. Protestar, falar, entender a paixão do torcedor, tudo isso é possível. O futebol brasileiro ele tem essa característica. E tem países que têm, isso é cultural, é estrutural também muitas vezes. Mas em determinados momentos, em determinadas situações, eu acho que já não cabe mais esse tipo de coisa. Você pode sentar, fazer uma comissão, vem cá, põe 5 torcedores, põe diretor, põe polícia, põe todo mundo junto aqui, segurança, tá? Vamos sentar e vamos conversar. Como homens, olha, a gente espera mais de vocês, pô, isso aqui. Você acha que o jogador de futebol do Vasco, eles querem entrar em campo e perder? A pergunta, eu ia perguntar pro rapaz que está ali, você acha que, por exemplo, o Medel quer entrar em campo e perder? Verratti. Você acha que o Verratti quer entrar em campo e perder? Você acha que o Payet quer entrar em campo e perder? Não querem, mas existem limitações. Só que o torcedor muitas vezes não vê isso. E ao agir dessa forma, ele espanta a possibilidade de um jogador com qualidade chegar ao clube. Porque para você chegar ao clube, você tem que pagar. Hoje em dia, jogadores de qualidade, você tem que pagar caro. O Vasco tem essa condição? Não. Né? A SAF chegou aqui falando que não ia ter mais problemas com o Flamengo e tal. Então faz o seguinte, pega isso daí, vai cobrar a SAF. Vai lá cobrar a SAF, bate na 777 lá na Barra, como fizeram o ano passado, ou em Miami, lá que foram cobrar, não sei se foi em Miami, não sei onde foi, nos Estados Unidos. Cadê os jogadores? Nós precisamos de jogadores. Nós precisamos de caras de qualidade, nós precisamos de uma estrutura melhor para que a gente possa crescer e evoluir como equipe. O Vasco, essa torcida do Vasco, deu vários sinais no passado, compraram aquele sócio-torcedor, lotam São Januário, mas em determinados momentos, isso daí só prejudica. E de todas as formas. Porque hoje vai jogar no Vasco. Quem vai jogar tranquilo hoje? Pois é. Quem vai jogar, primeiro você toma uma dura, no dia seguinte está lá em São Januário. Se você perder, nós vamos te matar. E ainda mais hoje, como estão as coisas, de torcedores organizados fecharem jogador, criarem, como é que fala, aquela armadilha, como fizeram, por exemplo, com o Diego Tardelli lá em Santos. Né? Nós estamos vendo isso, está virando uma coisa muito corriqueira. Tem que parar uma hora. Só que assim, é estrutural, né? No Brasil isso já é normal. Cultural. Então, o que acontece para o dirigente não ficar de mal, ou, né, não ter problema com as torcidas organizadas, ele abre a porta. Só que ele não percebe o mal que ele está fazendo. Tanto para os jogadores, para a torcida organizada. Mas isso aí não era SAF, não era profissionalizado? Então, aí está o ponto. Nós vamos falar da SAF do Cruzeiro também. Aí chama o departamento de futebol da Força Jovem para gerir? Porque a SAF punir, hoje, no caso do Vasco, Pedro, o que me chama a atenção, Birner, é que a gente está falando de um clube que tem a SAF, tem o poder do futebol e tem o poder do clube mesmo, né? Associativo, ali com o Pedrinho comandando. Quer dizer, muita gente
Mas é bom lembrar, o Pedrinho não tem nada a ver com isso, né? Agora, não tem nada a ver deu com errado isso, nessa pisa SAF ali, do coitado. Vasco, na tua opinião? Até agora. Mau investimento nos jogadores, pagaram muito por alguns jogadores que não estão dando retorno. E quando a gente fala da SAF do Cruzeiro, eu vou tentar entrar mais em detalhes, até porque tem a ver com qualquer SAF, mas nesse caso acho que o problema é a montagem do time mesmo. Eu acho que o Vasco, pelo tamanho do investimento, tem o time aquém de quanto gastou. Eu acho que a questão é muito simples, foi um mau planejamento futebolístico do investimento que a SAF fez para valorizar a SAF do Vasco, para ela custar mais, para ou ser vendida, ou para o time se recuperar. Tem que entender como que era a situação financeira do Vasco quando a SAF chega. Né? Então, eu acho que... Mas uma coisa, eu acho que a gente bate na tecla de montagem do elenco do Vasco desde o ano passado, né? Sim. Mas você não acha que é a minha crença, a minha teoria, na verdade, acompanhando tudo, é que tem um ponto para mim muito, muito sensível aí, que é o distanciamento de quem manda da realidade do dia a dia. Rapidinho, só para complementar, a SAF do Vasco é a SAF mais distante da realidade do dia a dia. O Grupo City, ele tem interlocução direta. O Ronaldo, agora repassando ao Pedrinho, do supermercado lá BH, ele tem presença constante. Nós vamos falar já do Cruzeiro mais. O Textor, ele participa ativamente, seja por videoconferência, seja pegando o jato dele vindo ao Brasil quando precisa, na SAF do Botafogo. A SAF do Vasco, ela não tem cara, ela delega o comando a um cara que não é da bola, que é o Lúcio Barbosa, nunca foi da bola. Aí na vacância ali do cargo, disse, bota o Lúcio, que ele está fazendo dele bem, que ele está mais próximo, bota o Lúcio. Não é da bola. Ela erra ao escolher quem vai montar esse elenco, para o que ela precisa, que é o Alexandre Maia. Depois ela fica sem diretor não sei quantas semanas, nas vésperas para o Campeonato Brasileiro, que tinha que corrigir rota. Ela chama... Então, você não acha que esse distanciamento também colabora, além dessa montagem quando as do SAFs elenco? foram feitas, eu, assim, como conheço um pouquinho de bastidor de SAF, SAF, dependendo das SAFs, eu falei sobre duas SAFs especificamente, mas sob ponto de perspectiva um pouco mais complicada. Primeiro, a do Vasco pelo que ela fez em outros clubes, no Gênova. Né? Então não é... É um grupo que gera investimento. Eu compro, precifico, Isso. aumento e vendo. Não é que eu, time que foi como rebaixado Textor, fora. que toco o seu negócio. E a outra SAF, já deixando a bola pingando pro intervalo pra gente voltar a falar, é a do Cruzeiro, porque um monte de gente viu, um monte de gente não quis e eu vou explicar porque o Ronaldo vendeu na volta. Em instantes, gostei deste gancho. Galerinha, até nisso aí o Vasco não tem sorte, né? Pegou uma SAF problemática, complicadíssima a situação do Vasco. Vamos estar na torcida para que as coisas comecem a se encaixar, porque aquela imagem, cara, do torcedor chorando ali após a derrota do Vasco, aquilo ali é forte, hein, velho? Aquilo ali é forte, cara. Sinceramente, deve doer muito, né? Tem pessoas que são assim, né? Muito intensas, fanáticas, não sei qual seria a palavra correta aí, mas tem gente que é muito intenso nessa questão aí de torcida, né? Tem gente que já leva ali numa boa, na moral, né? Mas tem gente que não, tem gente que é muito intenso em questão de torcida e a situação do Vasco é complicada. Eu acho assim que eu sou um tipo de torcedor que os outros chamam de modinha, né? Que aproveita muito a fase boa e na fase ruim fica meio desaparecido, porque a maioria, né? A maioria da torcida na fase ruim, ela desaparece. Aí na hora que o time tá numa fase boa, começa a geral aparecer, vestir camisa e tal. Só que tem aquele torcedor que, independente da fase, ele tá ali com o clube, tá fechado, tá fechado. Ó, independente da fase, vou apoiar, vou no estádio, vou torcer até o último momento. Mas tem torcedor que é normal, torcedor comum, né? Torcedor fanático é complicado. É aquele cara que é muito apegado, então a situação para esse tipo de torcedor do Vasco não está legal, né? O Vasco que vem aí há anos sem conquistar um título e agora
virou uma SAF e tal, todo mundo esperando que as coisas iam mudar, ia melhorar, de repente não melhora, piora. O Vasco está nesse momento na zona de rebaixamento, né? Deixa eu ver aqui. O Vasco já está na zona de rebaixamento. Se não está, vai brigar ali na zona de rebaixamento por um período de tempo, tá? O Vasco está na zona de rebaixamento com 3 pontos. A gente tem o Vitória com 3 jogos ainda e o Cuiabá também com 3 jogos. O Cuiabá tem menos, não fez nenhum gol em 3 jogos, né? O Atlético Goianiense com 1, Vitória com 1 ponto. E o Vasco, infelizmente, já está na zona de rebaixamento. E para sair daqui, meu irmão, vai ser complicado. Vai ser complicado porque o calendário do Vasco agora é pesado. 3 derrotas seguidas. O começo do Vasco tá igual ao do ano passado, né? O Vasco joga no dia 1º pela Copa do Brasil. O calendário aqui, primeiro é amanhã, né? Deixa eu ver aqui. O primeiro é amanhã. Aqui no calendário não tá dando jogo do Vasco. Ah, tá. Vasco e Fortaleza amanhã. Pela Copa do Brasil. O jogo será às 7 horas da noite, horário de Brasília. O Vasco precisa vencer esse jogo, né, galera? Precisa dessa vitória. Tomara que consiga se classificar para a próxima fase. Vai enfrentar um time cascudo. Fortaleza é cascudo.